Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast, o meu podcast. Eu sou o jornalista Ivan Matos e eu estou recebendo nesse espaço gente que faz e acontece na cidade. Gente do mundo cultural, empresarial, gente que participa do entretenimento e também das atualidades da nossa cidade. E hoje eu recebo aqui no estúdio o médico e incansável divulgador das artes, o Gilberto Schwartzman. Seja bem-vindo, Gilberto. Eu te agradeço muito a tua presença Eu que aqui agradeço. com a gente hoje. E eu queria começar, Gilberto, tu falando pra gente de onde vem essa tua paixão, essa tua idolatria e a sua dedicação que tu tem, não só para a literatura, mas para o teatro e para o acontecimento cultural, da cena cultural gaúcha. Primeiro, muito obrigado por pensar no meu nome por Imagina, era esse tipo impossível de não bate-papo, pensar. né? Sabe que eu tenho o privilégio de vir de uma família de gente muito voltada para livro, para artes, para música. Nós somos 3 irmãos, os 3 aprenderam instrumentos. O meu irmão mais velho, o Carlos, que é 5 anos mais velho que eu, aprendeu violão. A minha irmã, piano, porque era uma menina. E eu, como era o menor, sobrou um acordeon para mim, que na época era a pior coisa, pior castigo era um acordeon, não é? Não tinha-se hoje Não essa tinha o coisa do glamour que tem movimento, hoje. né? Não tinha o nosso amigo Borgatinho, essas coisas Aham. acontecendo. Mas logo a minha irmã desistiu do piano e eu migrei para o piano, assim, então eu sempre tive esse tipo de estímulo. Na minha casa, nos aniversários, a minha mãe declamava muito bem, cantava, o meu pai conhecia muito música, dançavam, etc. E tinha uma hora de arte sempre. Eu acho que vem daí. A minha avó, que era lituana, veio para o Brasil Uhum. adulta. Na época, a Lituânia era ocupada pela Rússia, não é? Pela União Soviética. E ela veio para o Brasil e aprendeu português aqui e recebeu várias homenagens da Biblioteca Pública por ser uma pessoa que tirava livros assim numa quantidade fora do comum. Aham, Então aham. eu acho que é isso, é a minha família. Nunca faltou um livro na minha casa. Eu me lembro que uma vez eu falei para o meu pai sobre uma enciclopédia do Mirador, que tinha Uhum. na casa de uma professora que eu fui visitar. E fiquei encantado com aquela enciclopédia. Tu sabe que passou, acho que menos de um mês. Eu me lembro do meu pai entrando em casa na hora do almoço, feliz, assim, sorrindo com aquela caixa, carregando a caixa e disse assim: Gilberto, olha o que eu trouxe para ti. E era o Mirador. Então Olha, eu acho que é daí. Eu gosto tanto de dizer isso. É daí. tu sempre fosse um ratinho de biblioteca. Eu tive muita sorte para encontrar pessoas legais, assim, que me ajudassem nesse sentido. Eu tive uma professora chamada Dona Giselda, que ela faleceu há pouco tempo, que eu amava de paixão, e eu devia ter uns 12, 13 anos. Ela disse para mim: Gilberto, eu vi que tu gosta de literatura, então tu vai ter que ler um livro, mas é muito difícil ler esse livro sem parar no meio. Eu disse: me diz qual? E era Divina Comédia. E ela me disse Nossa. assim: e tu faz o seguinte, tu vai na Rua da Praia, lá na livraria do Globo, na época, né? Uhum. E tu pede essa edição, porque tem em italiano no original de um lado e em português do outro. Tu começa lendo em italiano, mesmo sem entender, porque poesia é música. Olha que interessante. Olha que E aí tu interessante. lê em português depois para tu entender o que tu lesse em italiano. Eu fui comprar o tal do livro, chego lá, uma menina bonita me atende. Nunca me esqueço, bonita, com os olhos verdes. Disse assim: mas isso é para ti isso? Eu disse: minha professora me deu uma sugestão, que eu gosto de ler. Ela disse: então é o seguinte, ó, às 6 da tarde, tu vai lá no fim da Rua da Praia, que meu pai tem um sebo, e eu vou te vender por esse preço que tu está pagando aqui, mais umas 4, 5 edições mais antigas da Divina Comédia. Assim que eu comecei minha A coleção. tua Eu hoje coleção, tenho olha eu só. tenho 260 e poucas edições da Divina Comédia. Para um É. pouco. Eu queria te perguntar uma coisa. Tá, tu começasse lendo Divina Comédia, mas tu passasse por Monteiro Lobato, Claro, por toda não, essa gente claro, nossos aqui? claro. As coisas do Érico também, Aham. Tibiquera, todas aquelas coisas. Todo Não, aquele Monteiro Lobato, claro, é um claro, clássico, né. claro, as reinações de Narizinho, todas Narizinho, aquelas o coisas. Sítio do Sítio Pica-Pau do Pica-Pau Amarelo. Amarelo. Eu sempre acho É. isso que, esses hábitos
é a família que forma. É A isso tua mãe, mesmo. É eu a sempre digo que família. hábitos são sombras gigantescas, né? Então tu vê Exatamente, a pessoa lá lendo, eu também via na minha casa a minha mãe e meus Aham, irmãos sempre, vai dormir, um livro na mão. Então tinha é, que ler e isso vai é. criando esse hábito, né? E eu comecei por Monteiro Lobato e por essas coisas mais, assim, infantis, e depois aos poucos tu vai Ah. indo, né? Tu vai descobrindo. Uma vez a minha avó faleceu faz uns 20 anos, eu fui muito ligado a ela, chamava-se Clara, e a minha mãe faleceu com 100 anos, há pouco. Hum, Também adorava ler, adorava declamar, cantar o que tu quisesse, sabia todas as letras das músicas que tu quisesse. E a minha avó, nunca me esqueço, uma vez estava sentada no sofá da sala, lendo um livro preto em russo. Porque os lituanos, eram dependentes dos russos, então eles sabiam ler russo. E ela estava lendo e eu pensei: "O que será que ela está lendo?" Eu cheguei perto dela, eu devia ter acho que uns 10 anos. E aí ela me olhou e disse assim: "Esse Charles Darwin era interessante", e continuou lendo. Era sobre era a biografia do Darwin. Então, essas coisas a isso, gente a claro, isso gente tudo tem ia te influência. despertando a curiosidade, né? A minha avó, ela dizia isso, que ler é bacana, porque a vida da gente só é pouco, É é verdade. pouco, né. É Tem que isso ter mais mesmo. da vida dos outros, e a vida dos outros é uma boa leitura. É É. a vida Biografias, por a vida exemplo. imaginária de alguém ou a vida que alguém viveu. Então Uhum. a vida da gente é pouco, né, se for É muito pensar. pouco, é verdade, é verdade. E como que tu fosse se encaminhando pra medicina também? Por causa do Porque meu irmão. por causa do teu O irmão. meu irmão mais velho, Carlos é Carlos, médico ele é também. bárbaro, ele é professor da Fundação Faculdade de Ciências Médicas, é professor de ortopedia ali na Santa Casa, foi chefe da Santa Casa há muito tempo ali na área de ortopedia, e ele chegava em casa e me contava dos pacientes e as coisas que ele via, as melhoras. E acho que ele me poupava um pouco das desgraças, porque Uhum, a porque visão tem. que ele me deu era um pouco idealizada Aham. da coisa. E eu acho que foi por isso. Eu sou muito grato a ele. Eu me lembro que uma vez eu fui entrevistado e eu falei na televisão, isso depois de velho, que eu tinha feito medicina por causa do meu irmão, e ele começou a chorar em casa, a Olha mulher dele me só. contou. Mas tu chegasse a pensar em fazer outra coisa na Tudo que tu vida? possa imaginar, Eu imagino que tudo. Ó, sim, quando eu estava no porque 3º ano, eu fui fazer um estágio, e aí eu me decepcionei tanto com o tal do professor do estágio, lá no Clínicas, não vou dizer quem é, porque eu achei ele tão frio com os pacientes, aí eu cheguei em casa e disse que eu não queria mais fazer medicina. Aí o meu pai disse: "Não, calma, dá um tempo, se tu realmente não quiser, aí tudo bem, mas dá um tempo aí, calma, a universidade tem isso, tem várias influências". E aí eu fui fazer um estágio na Santa Casa, e eu cheguei numa enfermaria e tinha um médico bárbaro, chamado Sérgio Barros, é professor da URGS aí, da gastroenterologia, um amor de pessoa. uhum. E ele tinha chegado do exterior e estava ali na Santa Casa, estava dando aula para uns alunos. E eu adorei que ele conversava com o paciente de uma maneira legal, assim, sentou do lado empurrou um pouco o lençol, uma coisa afetiva, assim. Sim, E sim. ele, mudou completamente. Eu disse: "Olha, vou fazer". Então, eu tive muita sorte, assim, eu tive tantas influências bacanas, gente tão legal, assim, que eu imitei. Às vezes eu me pego imitando, eu tenho certeza que eu estou imitando certas pessoas com quem eu convivi, com quem eu aprendi. Uhum. Teve um professor chamado Oli Lobato, não sei se tu conhecesse. Ele Eu era maravilhoso, ouvi. era uma pessoa, foi um dos primeiros a fazer essa coisa de medicina psicossomática, da parte afetiva, da parte emocional das Uhum. doenças. Ele e o Ciro Martins, o Sim. psicanalista, né, foram Aham. líderes nisso. E o doutor Oli era bárbaro, e eu às vezes me pego falando que nem o doutor Oli. Mas é bom isso. Claro. E tu sente que, esse teu amor pela literatura, pela poesia, pela música, pelas artes plásticas, tu sente que isso ele penetra no teu trabalho também de médico, Sim, sim. de homem da saúde, assim, tu acha que É, isso tem uma outra dimensão na tua vida, é isso? eu acho que sim. Eu acho que a experiência médica, se a gente for aberto para poder entender isso, é uma coisa muito profunda, porque a gente lida com as questões existenciais. O que é importante se tu olhar assim para qualquer pessoa em qualquer época? É morrer, morte, solidão, sofrimento, amor, não é? Uhum, uhum. Felicidade.
São as questões básicas, né? Por que que a gente gosta de certos livros que foram escritos há 500 anos e a gente entende direitinho o sentimento daquela pessoa que escreveu? Porque nós somos todos iguais Porque para certas coisas, né? sim. Ainda bem que é para certas coisas. Tem certos valores que são universais. Por isso que tem clássicos na literatura, porque eles duram para sempre. Porque eles dizem exatamente o que a gente entende, não é? Isso é fascinante, né? Parece que tu tá dando a mão para alguém de um outro tempo, quando tu lê um livro que te diz uma coisa assim, né? Uhum. Então, a medicina tem isso, a experiência de tu compartilhar o sofrimento do outro, o medo que o outro tem sobre o seu futuro frente a uma doença, é o mesmo medo que a gente tem fantasiando mais à distância, porque o medo é igual, só muda a circunstância, porque a gente sabe que um dia nós morreremos, não é? A Claro. gente meio que não toca nesse assunto. Então, a medicina tem esse aspecto da gente ter as coisas mais à flor da pele. Se tu for um pouco se tu tiveres um pouco de saúde mental, tu aproveita isso para fazer menos besteira, ainda que eu não acredite muito nisso que eu estou falando, porque eu acho que a gente acaba fazendo besteira igual. Eu já vi gente que passou por tragédias e no mês seguinte faz coisas mesquinhas. O Uhum. ser humano é fogo. É Nós não pouco. tivemos essa Covid, que foi uma tragédia, e agora tem um país bombardeando o outro. O que que adianta, Exatamente. né? O que que aprenderam, né, com a vida, né? Porque o médico é visto meio que como um deus em alguns momentos para É, o paciente que está ali numa situação, complicada ou terminal, é. né. E tu sente essa força e esse poder quando tu tá diante de um caso O complicado poder, da sim, mas eu acho que a gente tem que ter a felicidade de ter tido professores que nos ensinam a controlar a nossa vaidade, a nossa onipotência, porque senão tu tá decidindo a vida do outro, o destino do outro. Isso é muito perigoso, né? A gente tem Uhum. que saber que nós somos pessoas tão humanas quanto o paciente. O paciente, se ele tirar a doença de cena, ele é que nem qualquer um de nós. Ele tem uma vida. O bacana, eu acho, é a gente enxergar a pessoa como um ser humano, que ela está ali, mas ela passou por coisas até parecidas com a gente no dia a dia. Ela pode gostar até da mesma coisa que eu. É só conversar com ela. Eu já tive surpresas maravilhosas na É. profissão, eh, com pessoas que, se tu começa a conversar, ela começa a te dizer coisas: "Puxa, ela é igual a mim, ela é igual a não sei quem que eu gosto", Uhum. entendesse? Então, eu acho que a medicina te proporciona esse contato com coisas muito profundas, que faz a gente ter a oportunidade de poder valorizar um pouco mais o que importa na vida, mas a gente não consegue muitas vezes, né. Tenta, né. Sim, porque tu entra em contato diário com vários universos, com vários tipos Exatamente, de pessoas, com exatamente. várias expectativas, né. Exatamente. Agora é muito importante, que a gente saiba controlar os nossos instintos, digamos assim, menos favoráveis, né, porque às vezes eu já vi gente que se colocava numa posição como se fosse um deus, e isso Uhum. não é bom. Né, porque ninguém é Deus, né, Deus é uma entidade diferente, né, de nós humanos. Então, tem que tentar controlar esses sentimentos de onipotência, a vaidade, porque é uma coisa muito poderosa tu dizer: "Olha aqui, ó, toma tal coisa aí, ou faz tal tratamento e não outro". Sim, mas no caso por isso que eu te perguntei, da onipotência, digamos assim, porque tu tá ali diante de uma pessoa que tá num estado abatida, tá com algum problema, e tu é capaz de curar aquela pessoa. Hã, Sim e não, às vezes não. O mais sim, importante na medicina não é curar. O termo curar é vem de tratar. cuidar, vem de cuidar. Hum, Curar é o curador da tá. fundação, a cúria metropolitana, esse termo em latim é cuidar. Isso e achar que a gente foi feito para curar como médico é uma deturpação do termo. O médico mesmo é quem cuida. Ele tem que estar ali para fazer o possível para curar, mas sempre para cuidar. Tratar, né, É, digamos assim. eu já vi gente, ter um grande entusiasmo numa situação até que se faz o diagnóstico e depois meio que desaparece de cena. Ou seja, aquele momento humano precioso estava a serviço de uma parte muito infantil dele, Uhum. de: "Puxa, eu tenho que descobrir o que que é isso". Isso é pura vaidade, né. Eu quero ganhar essa competição. O bonito é eu quero saber o que essa pessoa tem para cuidar dele, para ele sofrer menos, para viver mais, para ficar bom. E como é que tu controla a tua vaidade? Eu acho que a gente controla com as nossas próprias condições, o que a gente aprendeu em casa, a nossa personalidade e pedindo ajuda. Quando a gente acha
que está loqueando muito, ou alguém diz para a gente que a gente está loqueando, tem que pedir ajuda. Psiquiatra é para isso. Eu me lembro, eu vou contar uma coisa maravilhosa que me aconteceu. Olha como a gente tem que ter sorte na vida. Eu tinha me formado aqui na URGS e fiz a prova da residência para o Hospital de Clínicas, da medicina interna, que era a mais difícil, digamos assim, que tinha na época. E aí eu estou tomando um cafezinho na Santa Casa, olha que história. E aí, porque eu estava fazendo estágio, e aí entrou um professor, esse mesmo professor que eu falei agora, o Oli Lobato, ele entrou e disse assim: Oi, Gilberto, puxa, vi a lista do Clínicas, meus parabéns. Eu tinha tirado lá em cima, né? Sabe como é que eu sou meio CDF, né? E aí, eu não sei o que aconteceu com a minha expressão, que ele entrou, tomou um cafezinho e tal. E quando ele estava saindo, olha que coisa interessante. Ele chegou para mim e disse assim: Gilberto, paguei o teu café para comemorar que tu tirasse aquele notão. Agora, esse aqui é meu presente para ti. E botou no meu jaleco, no meu avental, um papelzinho. E saiu. Eu comecei a tremer. E eu senti que aquele papelzinho era uma coisa muito séria. E eu saí rapidamente, assim que eu vi que ele se distanciou, e fui na praça ali, Dom Feliciano, num orelhão. Eu abri, o papelzinho era um telefone. Não tinha nada além do Do número, número. e dizia Doutor Rogério. Eu não questionei, olha que interessante, não questionei, não fiquei, que Rogério, que é isso? E eu liguei. Eu liguei na hora, tá? Olha só que interessante. Aí a pessoa atendeu e disse assim: Doutor Rogério Aguiar, ele já faleceu. E aí eu disse: Doutor Rogério, aqui meu nome é Gilberto, eu me formei há pouco, e o doutor Olim me deu o seu número, disse: Vem terça-feira aqui às 5. E aí eu fui, era um psiquiatra, e eu fui, Ivan, assim, eu fui sem questionar nada. Eu acho que eu sabia exatamente que aquilo era para ajudar pela cara que eu fiz quando o doutor Olim me cumprimentou. Porque eu estava na dúvida se eu realmente queria fazer medicina, se eu queria fazer, quem sabe, ser escritor, ou ser músico, ou escrever para teatro. Você já pensava nisso? Adorava, eu sempre escrevi, desde pequeno. Eu tenho coisas que eu tenho alguns livros de hoje que eu peguei coisas que eu tenho escrito há muito tempo. É, interessante. E eu não me envergonho disso. Eu acho que as pessoas têm que saber que o normal é a gente ter dúvidas. Isso é normal. Não vai atrás de conversa que todo mundo tem grandes certezas sobre a vida. Eu acho que uma pessoa que tem talento pode ter talento para várias Para várias coisas. coisas, é. Eu vi cada pessoa que deu uma guinada porque estava infeliz, e na Uhum. guinada foi tão bom quanto seria na área que estava antes, entendeu? Então, quem estiver ouvindo, não perca a esperança. Tem que ir atrás do que gosta, sabe? Porque a gente fica imaginando, eu tive um irmão médico, que até ele faleceu, eu sempre vi que a dedicação à medicina é quase como um sacerdócio, é uma coisa meio inexplicável. E consegui imaginar que essa pessoa, além de fazer tudo aquilo que ela faz no seu consultório, no hospital, e Sim. plantões, eu não sei o quê, ainda consegue ter essa vertente de escrever, de ler, de pensar, de imaginar uma outra profissão. Para muita gente, eu acho que é meio impensável isso, Mas sabe? isso aí, eu acho que a gente não pode idealizar. Vou te explicar por quê. O que importa no final do jogo é a gente ser feliz. É ou não é? Sim. Isso é que importa. Então a gente não pode estabelecer assim grandes critérios que valem para todo mundo. Eu não acho que seja assim. Isso, claro, Eu acho, por exemplo, eu escrevo para mim, Ivan. Eu não escrevo para os outros lerem. É uma necessidade, é uma vontade que dá de escrever, tá entendeu? Assim, Uhum. se alguém vai ler ou não vai, é outra conversa. Então, eu acho que cada indivíduo tem as suas necessidades. Eu conheço gente que com a medicina se realiza e é feliz, tem outros que se realizam em áreas completamente diferentes. Eu acho que é uma questão de respeitar os desejos, as vontades, as fantasias, as expectativas. O que não pode é criar um nível de exigência que não. O bacana é tu ser um cara que faz isso e mais aquilo. Não mesmo. Não, são coisas muito Não, pessoais, é né? pessoal, não pode ser uma coisa forçada, não pode estar a serviço da neurose, da vaidade, da loucura. Porque, olha, senão, eu já vi tanta gente que não consegue ir para frente porque nada tá bom, Uhum. sabe? Sim, tem um nível Eu muito me alto lembro de que uma vez uma expectativa. aluna, ela veio reclamar da nota.
um aluno da medicina, isso faz anos. E aí eu olhei, era uma prova escrita de questões de objetivas, assim, e ela tinha tirado, eu acho que era 9,25, era 9,25. Aí eu olhei aquilo e pensei assim: "Meu Deus, coitadinha, ela veio reclamar e ela tirou 9,25. Eu acho que 9,25 é uma maravilha, não é? Em qualquer Claro. critério, em qualquer lugar do mundo". E aí eu vi e eu me dei conta, puta, ela era filha de um cirurgião do hospital. Então eu fiquei pensando: "Coitadinha, por que que ela se impõe a esse nível de exigência?". Então, eu acho que a gente tem que ter o cuidado de orientar, quando a gente pode, né, quando a gente é chamado para isso, as pessoas mais jovens a não terem um nível de exigência que não seja aquele da medida da sua realização, da sua felicidade, da alegria. Por Uhum. exemplo, ler um livro. Ah, lê aquele livro que ele é bom. Não necessariamente. Tem livros que as pessoas acham bons, que eu abro, não consigo ler, eu já aprendi, eu paro na hora. A gente só tem que perder tempo com coisas que a gente considere prazerosas, Claro, assim, que façam sentido pra gente. que te Eu não estou fisgar. dizendo que a gente tem que ficar desleixado, que não tenha que se dedicar. Tudo na vida tem esforço, tem sofrimento, tem dedicação. Mas daí a virar uma coisa que é um nível de exigência que não tem solução, isso aí eu acho que não é por aí. Eu não sei se tu estava lá, eu tive a impressão que tu estava no dia da abertura do Festival Fronteiras com o Mia Couto e o Gilberto Gil. Eu fiquei um pouco, mas eu tive que sair. Tá, É, eu me lembro que eu acho que eu te vi lá. é. E tu lembra que ele falou, sabe se ele falou, uma hora que eu achei muito interessante, alguém perguntou pra ele, para o Gilberto Gil, que já é um Ah, senhor de 83, 84 anos, e aí ele perguntaram: "Tu pensa muito na morte?" E ele diz: "Pensar na morte é uma coisa que deveria ser feita diariamente." sim. Porque tu tem que entender que o viver é hoje, é agora. O Claro, viver não é amanhã e nem é exatamente. ontem. O que É, tu já fez, é. ok. Mas eu achei tão interessante Não, essa não, ele a tem uma tran doçura, né. não é, de Ele é falar uma isso? ele é uma pessoa sofrida, ele perdeu o filho, né. Ele é uma pessoa muito especial. Eu acho que tu vê como ele cruzou toda a vida e manteve uma respeitabilidade, É, né. é Ele é verdade. pra mim ele parece um rei É africano, um assim, Buda né. Nagô, né. Ele é uma É. pessoa maravilhosa. Tu vê, teve todas as oportunidades pra tentação chamá-lo, Uhum. né, um homem de sucesso. Pra vaidade, né. Exatamente, e sempre se comportou assim, uma pessoa que não funciona por oportunismo, funciona por convicção, né, bacana, né. Eu tenho muito respeito por ele. Eu já conversei com ele algumas vezes. É. É, ele é E é muito querido. interessante isso. E tu como É, médico, por oncologia, a oncologia é uma das especialidades mais, dolorosas, digamos, hoje em dia, né, pra mas ao mesmo medicina. tempo, tu vê que coisa paradoxal. A expectativa que as pessoas têm sobre essa especialidade é de algo muito triste, mas é a área que mais avanços teve do ponto de Uhum. vista científico. Quando eu me formei, eu vou te dar um exemplo que eu uso sempre. Quando eu me formei em medicina, foi em 1979, ó, há bastante tempo. As crianças com leucemia, e crianças que chegassem com a mãe no hospital de clínicas, digamos, tá? Elas tinham uma chance de curabilidade de menos de 10, 15%. Hoje, essa mesma criança tem 90% praticamente de cura. Que No hospital de maravilha. clínicas, Aham. 85, 90. Olha que diferença. Cura para Cura. sempre. Então, a medicina melhorou muito nessa nossa área. Eu tive um privilégio, eu vivi esse período da transformação. Aliás, eu fiz a especialidade de oncologia porque eu fiquei doido com alguns resultados que estavam acontecendo naquele período que eu estava fazendo medicina interna, clínica médica, né, Uhum. antes de escolher a especialidade, e eu comecei a ver publicações de avanços na área médica com novos remédios, etcétera. Isso é que me motivou. É. Uma curiosidade que eu vou contar aqui é que a primeira vez que a gente entra na tua casa, tu para algumas pessoas, eu acho que tu faz isso, mas fizesse para mim e para mais um grupo de pessoas ali durante o South Summit, tu dissesse assim: "Venham ver a minha coleção de livros". E aí a gente vai ver e tu acha assim: "Ai, são livros". Gente, são raridades, primeiras É, edições é de verdade. várias coisas. Como é que tu conseguisse juntar tanta coisa em tão pouco tempo? Porque vamos dizer Ah, assim, tu é um guri ainda, né? eu vou fazer 70 agora em agosto. O eu estou escrevendo agora um livro, não é assim,
é para depois desse do Odisseu que eu te falei, que vai sair Uhum. agora nos próximos meses. Teve uma moça do Rio de Janeiro que teve também na minha casa, não sei se era no Salt Summit, e ela olhou a minha coleção e, naturalmente, o bacana de uma coleção é tu contar a circunstância. Além da obra em si que tu tens, é claro que o acervo tem a sua riqueza própria, Mas né. como tu conseguisse aquilo, como é que chegou na tua Mas a mão? circunstância Aham. e ela me propôs inicialmente que eu criasse um grupo, que uma vez por semana eu ia sugerir um livro da minha coleção para quem quisesse ver as imagens da capa, etc e tal, e alguma coisa que eu falasse sobre a obra. Isso evoluiu e já tem acho que mais de 100, tá. Imagina, olha só, conta multiplica por semanas, tá, já tem 100 semanas. E agora, tem umas 50 que ela sugeriu que eu fizesse um livro, porque tem circunstâncias incríveis de como é que eu consegui o livro, então, colecionar é uma coisa bárbara, porque a gente está sempre entusiasmado e não é só a obra, não é só, por exemplo, claro que a gente um bom colecionador de literatura vai ter os principais clássicos, né, vai ter o cânone literário, ou Uhum. seja, as obras fundamentais, daquele tipo de escrita, não é, de literatura, pode ser literatura brasileira, pode ser universal, assim por diante. Mas tem uma coisa que é o seguinte, ó, eu tenho na minha casa porque não é só aquilo que tu visse, tem 4 salas no andar de Se cima. tu me dissesse, Hã, pensa. eu tenho livros que eu jamais vou ler. Uhum. Mas que eu compro, e eu vou continuar comprando coisas que eu vou ter a certeza que eu não vou ler, porque não é só ler que vale para quem gosta do livro, na minha opinião, É ter, é né, é ter, ter, é possuir. folhear, saber que tu pode contar com ele se for preciso. Por exemplo, eu não li 15% do que eu tenho, talvez tenha lido Que eu acho que é o que 15%. mais te pergunto, tu já leu tudo isso? Não, não. Inclusive aquele inglês que era que veio para o South Summit Uhum. no ano passado, me perguntou: "Mas tu já leste tudo isso aqui?" Eu até fiquei surpreso que ele perguntou. Eu disse: "Não, jamais, nunca, nunca pergunte se a gente já leu tudo. Não, claro que não, não pode, não é assim. Aquilo é uma coisa, como dizia o Borges, infinita. É uma Uhum. biblioteca de Babel, né, aquilo ali é algo É infinito." legítimo. E o bacana é tu saber que tu pode contar, por exemplo, se tu me perguntares sobre alguma coisa, eu sei direitinho onde chegar na minha biblioteca, Uhum. sei. Mas aí eu vou consultar e aí eu vou ler talvez. Mas claro, a literatura, essas coisas bacanas, hoje eu releio muito mais do que eu leio coisas novas. Co Se tu me perguntar sobre os últimos autores dos últimos an eu sou ignorante Eu já ia total, te perguntar. eu sou ignorante total, mas eu releio tanta coisa que eu já li, releio, releio, tem coisas lindas que foram escritas. Não E sei se cada é e cada vez pra ti é diferente aquilo ou é. tu relembra, Não, quando a gente acha que uma coisa que a gente leu, e a gente leu novamente, e ela é diferente, é porque a gente deve estar, suspeito eu, diante de um clássico. O que é um Uhum. clássico, né? O É imortal, é uma o coisa o imortal. o Ítalo Calvino fez um livro, porque ele ler os clássicos, que um clássico é um livro que ele está sempre atual, e cada vez que tu releres o livro, ele vai te trazer um novo aspecto, etc e tal. E ele, em geral, fala de coisas que a gente entende em qualquer tempo. Uhum. As coisas da gente não mudam muito se tu olhar na Idade da Pedra e agora, amar, ficar atraído, odiar, tá com fome, tá com sede, tá assustado, não é É muito. como tu começasse falando, né, Os exatamente nossos, isso. os nossos valores são muito parecidos. Então, eu tenho coisas maravilhosas naquela. Aquele do Érico Veríssimo é fantástico, Ah, aquele porque manuscrito. aquilo é um original, porque um É. original tem um outro aspecto. O que tem num original? Digamos que essa obra, por exemplo, do Hélio, que é A Volta do Gato Preto, que eu tenho o original, né. O que é o original? É ele escrevendo, ainda mais antes do computador, né, até na máquina de escrever ainda as correções se fazia que a gente A mão. identificava, mas, por exemplo, aquilo dava oportunidade de acompanhar as vacilações do autor. Isso é Uhum. bárbaro. Por exemplo, eu tenho uma edição que foi antes de ser, digamos, rodada em grande escala de uma obra do Jorge Luis Borges, que tem no Biblioteca de Babel, ele faz um círculo em alguns adjetivos e coloca 2 ou 3 alternativas.
É bacana tu ver depois qual que ele escolheu, Aham, são as aham. circunstâncias de cada Sim. autor. Eu acho isso muito bonito. O Érico, por exemplo, desenhava. O Érico escrevia e desenhava a cena para poder se orientar, assim, muito bonito. E é bonito tu ver, por exemplo, o que o autor despreza, às vezes parágrafos inteiros ele tira De fora. tanta É, criatividade, então, né. e também outra coisa que eu gosto de tocar no livro. Eu não consigo ler nesses Do tablets, não Kindle, consigo, me Kindle, não sei o desculpe, quê. não adianta, eu tento, não consigo. Eu gosto também do cheiro, às vezes, do livro. Manusear o livro é Eu muito bom, né. gosto. Eu gosto das ilustrações. Eu adoro, por exemplo, eu tenho talvez todas as ilustrações que possa existir, acho eu, das obras, da Divina Comédia, por exemplo. Eu Uhum. tenho eu tenho é tão lindo, tão lindo, tão lindo. O Proust tu tem um monte Tenho de coisa tudo que tu também, quiser do tudo que Proust. quiser. Eu fiz uma exposição É, eu linda sei, eu ia sobre o falar sobre a Proust. exposição, que ele também Linda. faz exposições. É É. linda, linda, Uhum. linda. Ai, Que horas ele dorme o é uma grande Proust incógnita. o Proust é um exemplo do que se pode fazer com a literatura. O Proust, ele poucas pessoas que eu lembro, assim, na literatura, fazem um parágrafo tão rico, tão cheio de adornos. Ele dizia que como a vida da gente tinha que ser a literatura, na opinião dele, que a vida é uma chatice, é muito monótona, se olhar o dia a dia. Olha uma pessoa normal, assim, que tu tá enxergando sem rosto, assim, na rua. A gente imagina que essa pessoa faz o que a gente faz, acorda, toma café, vai trabalhar, volta. Não é aquela maravilha, aquela coisa, espetacular todos os dias. Raramente ela é É, espetacular, né, o dia a raramente. dia. Então a função que a gente tem é de encontrar coisas para adornar a vida, né, que nem uma árvore, assim, que tenha poucas flores, assim, só alguns galinhos, umas folhinhas meio tristes, e tu vai pendurando coisas E é assim. por isso que tu faz exposição, escreve livro, É faz para peça de isso, exatamente teatro, para isso, para é por tornar a isso? vida mais São esses agradável, mais galinhos que tu tá bonita. fazendo? Exatamente. O Proust dizia isso, que era uma maneira de escrever, uma coisa mais bonita para quem fosse ler, e eu acho que na vida da gente é a mesma coisa. A gente tem que encontrar coisa para se divertir, para tornar mais bonito, porque o dia a dia é um saco, né, se for É, pensar. principalmente o dia a dia de um médico, Não é de onco qualquer pessoa, não, sim, de qualquer mas pessoa. mas a Olha vida aqui, de ó. um hospital é uma coisa muito triste, Não necessariamente. não? Não, eu nunca me senti triste, não. Eu já Não. passei por coisas muito tristes, mas eu nunca me senti, em princípio, Sim, triste. senão tu não seria médico, não estaria ali dentro, né. Não, não. A gente encontra a beleza em qualquer coisa, assim, É que o não. leigo se assusta com um Claro, dia a dia de claro, eu hospital, imagino né. sim. A pessoa fica fantasiando sobre, certas circus a gente tem fantasias, assim, meio de medo do que a gente desconhece. Se tu vai mergulhar, olha, uma vez eu vi um filme, acho que era argentino, sobre um coveiro, não sei se tu assistisse, como era o nome do filme? Ele é um coveiro, não, ele é ele é o aprendiz de coveiro. Ele é um Hum. rapaz que estava incomodando, não parava em emprego, e aí obrigam ele a ajudar. É um filme argentino antigo, e ele mostra isso no filme, que o diretor, que aquele rapaz começou a encontrar, belezas na vida que ele não conhecia antes. Eu acho que a trajetória de uma pessoa, independente da profissão, do que ela fizer, é muito semelhante os É desfechos. procurar A isso, né. gente pode então quer dizer que uma pessoa que mora lá no campo, vai ser infeliz em princípio? Ou tudo vai ser não, ele vai encontrar beleza nos pássaros. Olha, eu vou te contar, eu tenho uma casa em Canela, com a Leonor. Eu adoro passarinho. Tem cutias que às vezes aparecem. Eu fico esperando as cutias. Eu boto casca de banana, boto casca de manga e fico ali na tocaia. Olha, quando aparece uma cutia, esses dias uma foi e começou a comer, começou a raspar, assim, tão bonitinho. Olha, eu fiquei feliz, depois de uma criança. Então, qualquer pessoa vai encontrar sua razão de ser em qualquer. Não existe essa de alguns privilegiados. Eu não acredito nisso, não, sinceramente. Tem que ter a inteligência de Tem descobrir que isso, ter né. a saúde mental de não loquear, não aproveitar, saber que eu acho que, por exemplo, saber que a gente tem que aproveitar o presente, isso é muito interessante, esse conceito, né. Não é difícil, né. É A difícil. gente tenta, mas quando tu vê, tu tá brigando por uma É, bobagem, exato. né. Eu não acredito, por exemplo, que uma profissão possa ser transformadora. Eu acho que tem muito mais fantasia do que realidade. Acho que a transformação acontece, sim ou não, na vida da pessoa.
É mais pra ti É mesmo, mais né? uma coisa, é um é Tá, uma e a tua passagem pela Bienal do Mercosul? foi bárbara, foi bárbara. Eu assumi primeiro como vice-presidente da Bienal e depois eu me tornei presidente por 2 mandatos. E na Bienal do Mercosul tem um troço bacana que é assim, ó, o presidente tem a prerrogativa de escolher o tema e o curador. Entre as outras coisas. Claro, eu estou Sim. falando agora a parte romântica. Claro que tem que captar recursos, é um inferno, é um sofrimento até que consegue. Mas isso é o essencial. E eu tive o privilégio de poder escolher 2 temas que realmente eu considero relevantes. A primeira Bienal que eu presidi foi sobre o negro. O papel do negro na nossa arte visual, não é? E ou seja, o negro brasileiro e o negro africano, ou seja, o negro da África e o negro da diáspora forçada, Uhum. que foi que foi com a escravidão. E foi uma experiência belíssima para mim, porque eu achava que eu tinha uma compreensão sobre o racismo, sobre o que representa o racismo na estrutura do pensamento brasileiro, da cultura brasileira, do modo de ser do nosso povo, do nosso país. Eu achava que eu tinha uma lucidez, porque eu convivo com muita gente, já li muito sobre isso, mas o que eu aprendi com a Bienal sobre como isso é uma coisa profunda dentro de nós, eu consegui até surpreender coisas dentro de mim mesmo, que ainda eu dizia: "Mas eu racista?". É que tem coisas dentro da gente que a gente vai aprendendo. E a estrutura do Brasil é totalmente dependente da escravatura. Claro, A claro. estrutura social, econômica, digamos, o domínio sobre os espaços. Se a pessoa não se controla, ela fica achando que certo espaço é dela, que ali o fulano não pode entrar. Uhum. É muito sério. E eu adorei presidir essa Bienal, porque o que eu aprendi, o que eu tomei de rasteiras, assim, postas por mim mesmo, para ver que, puxa, e eu que eu achava que era tão bacana, como é que eu estou pensando isso? Como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou achando isso? E tu vê, tratar de um tema que estava longe de ser essa normatização que tem agora, Exatamente. né? Que agora até virou meio que uma moda, uma coisa, né? Mas eu acho que o Brasil não vai ser uma nação de verdade se não resolver essa questão, se não pagar essa conta, se não lamber essa ferida. E tu acha que a gente tá fazendo certo isso agora? Eu acho que sim, porque como é que a gente resolve essas coisas? Com leis que punem o racismo e garantindo oportunidade. Por que tu acha que eu tô todo bacana aqui, tu falando que eu sou professor, médico, sou não sei o quê? Eu tive uma vida privilegiada. Eu estudei nas melhores escolas, eu fiz cursinho para o vestibular, eu poderia entrar em qualquer faculdade. Nunca sofresse segregação? Eu não precisei trabalhar durante a faculdade, então não é bem assim essa história. Fui sempre a favor de cotas, eu acho que as cotas tiveram um grande papel para dar oportunidade. Quando eu era aluno, eu olhava para a aula, todo mundo era branco. Quando tinha um negro, era um acontecimento. Uhum. Hoje a gente olha, eu fico tão feliz de ver, uma coisa emocionante, há uma a a mescla brasileira. Nós, como diz o Darcy Ribeiro, a nossa sorte, o nosso destino é o da mestiçagem. O Brasil, o dia que aceitar que nós somos uma mestiçagem, a coisa é capaz de melhorar. Porque, por enquanto, tu tem cada vez mais concentração de renda, cada vez mais um grupo cada vez menor com poder. Então, a gente tem que quebrar essas questões. Então, eu aprendi muito com essa Bienal. A outra foi sobre, não a mulher, o feminino. Hum. E aí a curadora chamada Andrea Giunta, uma argentina maravilhosa. Então nós fizemos uma Bienal que foi durante a pandemia. Ah, tá. Então nós fizemos toda ela improvisada, virtual. Virtualmente. Então Aham. foi uma experiência linda. Olha, eu aprendi tanto. Olha, eu aprendi coisas horríveis. Essa Bienal sobre o negro, eu vi tão de perto como o racismo. Estrutural, né? Mesmo as pessoas sem se dar conta. Eu me É. lembro uma vez uma pessoa foi me elogiar e disse assim: "Ai, Gilberto, eu estou tão contente que tu escolhesse esse tema. Isso é um tema importante. Tu sabe, na minha empresa, eu tenho vários negros
que eu emprego, eles até que trabalham bem. Quando ele botou aquele até, eu quase desmaiei na hora, assim. Entendeu? Isso Isso é um coisa assim, negócio, né? isso é racismo estrutural. É. E a pessoa é uma boa pessoa. Não se dá conta, Não né? se dá Não se dá conta, conta. não se dá conta. Não se dá Então, conta. nós temos que lutar para que isso mude, na minha opinião. Custe o que custar. Tem que enfrentar isso aí de frente, senão nunca vai mudar. Porque olha aqui, ó, se tu passar por uma parada de ônibus, eu vou te dizer que, pela estatística, se tu andar por Porto Alegre, tu vai ver que a cor é um fator determinante. Por exemplo, aquele universo que é a parada de ônibus, a gente vai ver que não é a cor que eu convivo no meu dia a dia. É mais clara a imagem humana Hum. que eu tenho no meu dia a dia. Mas se eu olhar para as paradas de ônibus, então Aí tu vai ver. existe uma diferença assim, abismal do ponto de vista que ela é marcada pelas características físicas das pessoas, que é uma coisa lamentável, né? As pessoas não se, por exemplo, nós fazemos, eu não estou criticando a imigração, por exemplo, nós fazemos às vezes até um endeusamento, Endeusamento, né? uma É. idealização do imigrante, coitadinho, veio. Agora, o imigrante recebeu um programa do país, eles receberam um lotezinho de Foram terra, convidados para vir, né? receberam Não foram material escravizados. para trabalhar a terra, né? Eles tinham propriedade, receberam um lotezinho de terra. Os negros, quando teve a abolição, era te vira, meu. É, Então, como é que a pessoa foram vai acumular jogados. capital? Tem várias gerações depois da abolição, e hoje a gente vê a maioria das famílias negras ainda não tem capital para poder puxar o ar e fazer o que quer, por exemplo. Ele tem que trabalhar Uhum. de dia para de Não tem noite. nenhum grande empresário negro, né? Sim. Então, assim, eu acho que, como eu aprendi com a Bienal, essa questão também da mulher, do feminino, da gente aceitar as diferenças, mas aceitar mesmo Uhum. diferenças, né? Essa dificuldade que a gente tem de não aceitar o diferente da gente, né? Como é complicado isso. Então, eu acho que eu aprendi bastante, porque eu me surpreendi, porque eu achei que eu tivesse uma certa formação que me permitisse ser um cara, assim, já que tivesse resolvido esses assuntos, mas não, Não. não. Tem muito feijão para comer. E como presidente da OSPA, o que tu O presidente da aprendesse? OSP é uma maravilha. Hoje de manhã, por exemplo, eu vou te dar uma receita de felicidade, tá? Os concertos são todas as semanas, sextas-feiras à noite, às Uhum. 19 E horas, ou, sábados, ou às 20, perdão, ou às sábados às 17. 17. Mas o regente e o solista da, do sábado ou da sexta chega na segunda anterior e vão para o hotel. E aí, no outro dia, pela manhã, às 9h30, começa o ensaio. Não tem experiência mais linda para quem gosta de música do que sentar no escuro, são aqueles 1.100 lugares ali da Casa da OSPA, e ficar acompanhando o contato inicial do regente, do solista com a orquestra. Uma coisa mágica, uma coisa mágica. Aí eles vão ensaiando todas as manhãs e vão resolvendo Uhum. as dificuldades e até chega o dia do concerto. Nós temos isso aqui em Porto Alegre todas as As semanas. semanas. Eu odeio, sabe o quê? Quando tem algumas pessoas. Eu não deixo passar mais. Eu já perdi. Eu tô meio velho para ficar engolindo sapos sem precisar. Por exemplo, estive em Paris, estava Uhum. caminhando e passei por uma igreja e ouvi um som. Ai, que maravilha, um quarteto de cordas. Nós temos uma orquestra sinfônica, às vezes com 120 pessoas, todas as semanas em Porto Alegre aqui, Exato. tocando os compositores mais importantes. O nosso programa anual, ele é construído de uma maneira, digamos assim, técnica, inteligente. O diretor artístico, Manfredo Schmidt, agora, não tá Maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. O que a gente combinou para esse ano? Tem que ter o essencial dos grandes compositores para as pessoas que nunca estiveram num concerto saber que tem que existir o Beethoven, Chopin, Mozart, Bach, etc. Tem que ter alguma coisa mais moderna, tem que ter os nossos brasileiros que se destacam, tem que ter alguma coisa mais experimental. Então, essa salada de frutas que compõe a programação do ano, ela permite a quem vai frequentar ser educado musicalmente. Entendeu? Uhum. Isso é muito bonito. E não tem essa história que, não, o fulano não entende de música. Não é assim. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava sentado na minha casa em Canela, no jardim, e eu estava ouvindo Chopin no iPhone. Nunca me esqueço.
de manhã. E o jardineiro, seu Pedrinho, talvez se estiver ouvindo depois, vai confirmar, chegou e disse assim para mim: quem é esse homem que está tocando? Eu disse: esse já morreu. Ele é polonês, foi um grande compositor chamado Chopin. Aí ele me disse assim para mim: triste esse homem, hein? Pronto, Pronto, captou pronto, tudo. pronto. Uma vez eu fui pagar umas contas da Bienal, nunca me esqueço. E era no meio da tarde, lá no Marx, porque eu tinha uma mesinha lá no Marx que coisas rápidas assim do dia a dia, estavam instalando não sei o que de uma obra lá, tinha que pagar na hora, então eu tinha um momento que eu ia. Eu cheguei e estava entrando um colégio de Guaíba. Um ônibus chegou, Uhum. para aquelas visitas, né? E as criancinhas, de uns 8, 9 anos, com aquela roupinha, tu via que eram pessoas simples, né? De família simples. Eles entraram, aí eu fiquei acompanhando eles. Disse, não vou perder essa. Eles foram vendo as coisas, tudo e tal. Tinha os monitores. E aí, como era, estavam no Marx, eu esperei eles darem a volta ali. E quando eles estavam quase para sair, eu cheguei e disse: pessoal, muito bem-vindos. Eu sou o Gilberto, sou o presidente da Bienal. Vocês gostaram? Aí eles, que nem um jogral, assim, criança, né? Sim! Aí eu disse: mas gostaram mesmo? Sim! E aí eu cheguei, e o que vocês mais gostaram? E aí ficou aquele silêncio, e aí um pequenininho, olha a coisa mais querida, eu me emociono cada vez que eu falo, um pequenininho, olha, parece um ratinho, assim desmilinguidinho, ele disse assim: tio, aquele negrão naquela fotografia lá no fundo me deu um frio aqui, ó. Pronto, é isso que a gente quer com a Bienal. É isso que a gente quer com a Bienal. Que uma criança que nunca foi exposta à arte, ela tem um frio. Porque isso é que é arte. É tu transmitir uma coisa subjetiva, uma outra realidade, que não é a Sim. realidade, o mundo Tirar a real, pessoa para alguém daquele... e o outro entender que tu está falando sobre uma coisa abstrata. E Bonito, né? principalmente se for uma criança, né? Que daí ganhou o Não, teu então, jogo. olha, que bonito isso. Gilberto, de todas as coisas que a gente falou aqui, como é que a gente poderia dizer assim, não, eu vou sintetizar o Dr. Gilberto Schwartzman aqui. Quem é o Gilberto Schwartzman, afinal de contas? Eu sou uma pessoa que me sinto muito sortudo. Sortudo. Eu sou um sortudo porque eu tive uma família muito legal e isso, às vezes, não é a realidade de certas pessoas. Eu recebi muito amor. Meus pais eram muito felizes, então eu acho que o normal é ser feliz, né? Então, Uhum. porque eu acho que é assim que a gente meio que vai copiando, né? Eu tive muitas oportunidades, por E isso que eu aproveitasse todas. aproveitei o que eu pude, eu acho, né? Perdi muita oportunidade também, quando eu olho assim. Ninguém não tem mágica, né? Ninguém é maravilhoso. Nós somos todos pessoas normais. E eu acho que eu consegui construir uma família, que era uma coisa que eu sempre tinha fantasia, como é que ia ser, se eu ia ser um bom pai, por exemplo. E é um avô novo Sou agora. avô. Os meus filhos tiveram liberdade de escolher os seus próprios destinos. Eu acho que isso é um bom indicador, assim. E eles te entendem? E claro, claro. Eu falo com eles quase todos os dias, assim, sem ser invasivo. Assim. Uhum. E com o iPhone hoje é uma maravilha, né? Um mora em Genebra e a outra mora em São Paulo. Mas a gente se conversa. Eu tive sorte, estou casado com a mesma mulher há 40 anos. Uma mulher Grande bárbara. Leonor. Leonor é bárbara. É verdade. Gosto dela e admiro tanto ela. A Leonor, olha, a Leonor tem ela tem um bom humor. Como é bom ter bom humor, Isso é né? tudo, né? Num Tem casamento, um numa bom relação, acho que o humor. bom humor é É, tudo, é tudo. ela tem também, ela é muito culta, Leonor. Eu tenho essa coisa eu admiro uma Tu pessoa tem que casar com alguém que possa conversar além de todas as outras coisas, Sabe né? sabe o que ela me deu de presente logo que a gente começou a namorar? Hum. Não tinha 2 meses. Ela disse assim: ai, é teu aniversário, eu vou fazer uma surpresa para ti. Eu abri, era um dicionário Tupi-Guarani português. E eu disse: ai, Leonor, que maravilha! E ela disse assim: não, é que eu vi tu falando com meu pai sobre o que significam as palavras dos rios e não sei o quê. Eu achei que tu ia gostar. Eu disse: claro que eu adorei. Eu tenho até hoje esse Fantástico. dicionário. Então, eu acho que é isso aí, a gente tem que. Ninguém é perfeito, a gente faz bobagens, não, tudo a coisa tem que tentar errar o menos possível, não ter arrogância, né? Aproveitar a felicidade.
Querido, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu aprendi um monte contigo, porque é uma coisa que a gente faz frequentemente ao encontrá-lo, porque às vezes ele te manda uma mensagem para dizer: veja tal coisa, olha isso, sabe? Ele vai te contando, te passando umas informações assim de cocheira, sabe? É. Que são muito interessantes. Muito bom conversar contigo, sempre te Igualmente. encontrar nos concertos, no teatro, em todo lugar onde a gente É. vai. E É como, sempre né? A muito gente se vê bom. muito, É, né? que coisa boa. Muito obrigado Eu por que ter vindo. agradeço. Tu é o segundo convidado aqui desse podcast e eu só tenho a te agradecer Eu é que agradeço, eu pela tua adorei. gentileza e pela tua cultura e por disseminar a cultura aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço e até a próxima.